Oi gente, eu sou a Thaís e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou testar com vocês essa nova base aqui da Dalla. É uma base mate vegana, tem ácido hialurônico e é isso basicamente que ela fala. Então eu vou falar mais um pouco dela aqui, vou mostrar tudinho dela aqui pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like, bora começar esse vídeo. Vou começar mostrando aqui, ó, melhorzinho pra vocês, mais de pertinho. Ela é essa base aqui. A minha cor é a cor 01 e aqui fala que ela tem um subtom neutro. Então aqui não fala muita coisa assim da base. Eu vou ler mais ou menos o que ela fala, que ela é para pele das brasileiras, tem uma ótima cobertura e resistência. Com ela você pode construir camadas sem prejudicar o acabamento e é só isso, gente. Não fala nem se ela é uma base de alta, média, baixa cobertura, então ela não promete nada, né? Então, assim, também resistente à água ou à prova d'água, muito menos. Geralmente, eu acho que eu nunca nem peguei uma base à prova d'água, assim, pra testar, e ela não promete nada. Isso, de uma certa forma, é bom, porque se ela não prometeu nada, a gente não tem que esperar muita coisa dela. Mas a gente sempre espera que uma base seja o mínimo ali, alguns requisitos mínimos, né? Que é não manchar toda, ela não sair toda na água. Poxa, quem vai querer usar uma base dessa? Mas se não prometeu, né? Mas é essa daqui. Eu achei ela muito bonita, ela é vegana, né? E tem ácido hialurônico, é basicamente isso. Então vou começar a passar aqui e eu vou começar de um lado passando hidratante. Sempre eu testo dessa maneira, né? Passo o hidratante de um lado e do outro não, porque eu sei que tem muita gente que não passa hidratante. Então a gente vai testar como ela funciona. Então, como a gente está testando pela primeira vez, são primeiras impressões aqui da base, então às vezes pode dar algum ruim assim quando a gente passa algum hidratante, né? Então também é bom para isso. O lado que não tiver hidratante, se não acontecer nada de extraordinário, a gente já sabe que é por conta do hidratante embaixo. Então eu vou usar esse daqui, ó, que é Cherry Blossom Water Cream. Esse hidratante, que ele é bem levinho e eu gosto bastante dele. E geralmente eu uso ele aqui nas minhas preparações de pele. Então, como eu já conheço basicamente ele, eu prefiro sempre não arriscar, sabe? Passar um produto diferente que eu não conheço, que pode acontecer alguma coisa com a base. Então, vou passar aqui assim, ó. Passo também aqui no pescoço, assim e deixo ele absorver, minha pele absorver todinho ele aqui. Ela não vem dentro de uma caixinha, tá? Ela já vem assim e com esse lacrezinho aqui, ó, que eu tô até tirando aqui, ó, junto com vocês. É basicamente isso, mas geralmente essas bases mais baratinhas, assim, né, elas não vêm dentro de caixinha, não. Isso pra mim não é um problema, tá? Mas é só um comentário mesmo. Aqui ela é desse jeito, ela não tem o biquinho dela, também já sabia que ela seria assim. E vamos ver como é que ela fica na cor, né? E de um lado eu vou passar com o pincel aqui e do outro lado eu vou passar com a esponjinha. Então eu vou começar a passar com o pincel. Mas antes eu vou passar aqui no meu rosto para ver como ela fica. E olha aqui, já caiu uma quantidade e é o que eu imaginei. Ela caiu demais aqui, né, gente? É uma mega de uma gota, assim. Mas eu imaginei que ela não fosse escorrer, porque como é uma base mate, geralmente elas são mais firmes mesmo, elas são de alta cobertura, mas aqui não tá falando que ela é de alta cobertura. Então, é basicamente isso daqui, como vocês estão vendo. Eu acho que a cor vai ser legal, com uma marquinha ali, né? Então aqui eu vou começar com o pincel, já que o pincel já tá aqui assim. Então eu vou começar com o pincel e vou dando batidinhas assim, olha, pra não ficar arrastando. Deixa eu ver se eu arrastar, se muda alguma coisa. Não, ela é bonita, assim, a princípio ela é bem bonitinha assim, então não marcou nada não. Mas eu vou dando esse acabamentinho assim, ó, dando batidinhas e dando uma leve arrastadinha assim com o pincel desse lado todo do meu rosto. Passei já toda aqui desse lado, toda aplicadinha aqui e olha, gente, eu achei ela bem bonita. Ela não é muito reboco, eu não achei, porque aquela quantidade que eu passei, eu achei que seria muito assim, muito pesada, muito grossa. Mas quando eu passei assim, olha, eu não sei, vocês conseguem ver aqui a mesma coisa que eu tô vendo? Ela não preencheu tudo assim, sabe? Então, é com um reboco assim, sabe o que eu quero dizer? E isso é bem legal, eu gosto bastante, assim, vou colocar um espelhinho aqui, mais pertinho pra eu ver. E eu gosto, gente. Então eu vou passar mais uma camada, porque ele fala que ela aceita essa segunda camada, né? Então eu vou fazer esse teste também. E olha só, ela eu acho que é uma média cobertura, porque olha só de um lado pro outro, é só uma camada que tá aqui. E também, como eu passei com o pincel, então acaba, eu acho que ele fica mais forte o pincel, né? Fica uma camada mais forte porque com a esponjinha ele suga um pouco mais. Então vamos ver agora com a esponjinha.
E olha, aquela quantidade eu não consegui passar muito aqui em cima da pálpebra, sabe? Não foi uma mega quantidade como eu imaginei, mas eu achei que a pele ficou muito bonita e a cor também deu super certo. Essa cor C01 eu acho que deu super certo. Então agora eu vou passar com a esponjinha desse lado aqui. E olha só, eu tentei passar a mesma quantidade desse lado e ela já tá escorrendo mais. Engraçado, né? Eu acho que eu passei a mesma quantidade. Eu não sei se eu passei um pouco mais, aí ela pesou bastante. Mas ela tá escorrendo. E ó, ela não para de escorrer aqui. Eu passei agora aqui assim e ela já tá escorrendo. Então eu vou vir aqui, ó, passando com a esponjinha, tá? Então eu vou vir aqui dando batidinhas assim nela. Como eu falei, gente, eu gostei bastante da cor. Deu super certo. Aqui parece ser mais amarelada, né? Mas aqui ela super se assentou ali no meu tom de pele. Esse é o lado que tá hidratado, né? Lembrando vocês, esse daqui não tá. E eu não sei, eu ainda não tô achando ela extremamente seca, pelo menos assim, desse lado. Ela deu uma secada, mas não é seca esturricada, que eu quero dizer, sabe? Extremamente mate, assim. O que isso é bem legal, eu gosto, né? Melhor do que é um matezinho, assim, confortável. A princípio, pelo menos, ela tá se mostrando um mate mais confortável. Desse lado aqui, já aplicado, eu acho que ela seca relativamente rápido, porque desse lado aqui, que já tá mais sequinho, assim, sabe? Não sei se ela vai transferir, mas a gente vai fazer o teste de transferência. E ela tem um cheirinho adocicado, assim, sabe? Não é muito forte, não é enjoativo, mas ela tem um cheirinho adocicado que eu prefiro, tá? Melhor do que aquele cheiro de química esquisito, assim, sabe? Então, olha só. Desse lado aqui, eu não consigo nem identificar qual lado ficou mais bonito, sinceramente, assim. Desse lado eu tava com umas sardinhas ali do pincel, mas acabou se adaptando aqui, sabe? Ficou bem bonito. E desse lado com a esponjinha, né, a gente já esfuma melhor com a esponjinha assim. Então tá muito bonito dos dois lados. Então agora eu vou fazer dos dois lados, né, novamente, passando mais uma camada. Então eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou tentar colocar a mesma quantidade. Foi basicamente isso? Acho que sim. Então desse lado vai ser com o pincel, pra gente ver essa segunda camada que falou que ela aceita, né, e que ela não vai tirar nada por baixo, não vai manchar, não vai fazer nada. Então eu vou passar aqui com esse pincel e lembrando, esse daqui não tá hidratado, desse lado aqui. E é isso aí, eu tinha até esquecido, como de um lado e o outro não tá hidratado, de um lado está e o outro não, eu não vi muita diferença. Esse daqui que é o hidratado, eu não tô vendo muita diferença. Mas vamos passar essa segunda camada aqui pra gente analisar um pouco melhor, porque eu tô achando os dois lados muito bonitos, assim, sabe? Eu tô gostando bastante dessa base. Aqui eu já vou passar aqui na pálpebra, porque agora já tem mais base um pouquinho, né? E aqui na testa também venho trazendo aqui tudo. Olha, com essa segunda camada, ela ficou mais difícil da gente passar assim com o pincel. Tá vendo que o pincel ele já tá assim de ladinho, sabe? Quando você faz assim, ele fica no mesmo lugar. É porque ela é mate, né? Então ela já ficou mais agarrando, ela já ficou com uma sensação um pouco mais de cola aqui, mas eu não acho que ela tá feia ainda. Aqui nos olhos eu não consigo arrumar direito com esse pincel, talvez o pincel seja grande, né? E eu também não tenho muita prática com pincel, eu sempre venho testando com vocês aqui com pincel, porque eu sei que muita gente usa pincel. Então eu sempre gosto de fazer esse teste. Mas aqui nos olhos eu vou dar um acabamento com a esponjinha, aqui assim, porque com certeza eu vou precisar, porque ela não se assentou muito bem, assim, sabe? Ela não ficou muito bonita. Mas de resto aqui, eu não vou passar muito a esponjinha não, para vocês verem como é que ela ficou. Eu acho que ela tá muito bonita, as cerdas assim ali do pincel não estão marcando muito, mas ela já ficou um pouco mais difícil de trabalhar, porque ela já tá secando mais rápido, acho que já tem uma camada por baixo, então ela tá com um pouquinho mais de dificuldade, mas ela não chega a ficar feia não. Então agora eu vou para esse lado aqui, vou esperar aqui secar do jeito que tá mesmo, sem mexer muito nela, apesar dela não ter ficado tão bonita quanto eu gostaria, porque seria melhor a gente vir assentando aqui com a esponjinha. Mas vou deixar um pouquinho aqui e vamos para esse lado aqui com a esponjinha. Então eu pego aqui assim também, vou colocar aqui, tentar colocar a mesma quantidade que eu coloquei. É basicamente isso. Esse aplicador, ele basicamente não consegue tirar menos, sabe? Ele vem bastante, assim. Então a gente vai ficar sempre nessa quantidade mesmo, assim. Mas é bom que você passe essa quantidade e dá pro rosto todo, né? Mas aqui eu tô testando separado, porque aqui de um lado é a esponjinha, o outro, né, já é a escovinha ali, né? O pincelzinho, na verdade. Então aqui já é mais fácil porque a gente vai dando batidinhas assim nela toda, não acaba não arrastando nada. O pincel, eu pelo menos, acabo arrastando um pouquinho, né? Porque é pincel, né? A gente vai
dando aquela pintada assim, né, no rosto. Então a gente vai arrastando um pouquinho. Então aqui não precisa dar essa arrastada, é só ir dando batidinhas assim com a esponjinha. A minha esponja, ela tá úmida, tá? Ela tá até um pouquinho mais molhada do que eu gostaria, porque aí ela fica mais molhada aqui. Mas é bom que a gente consegue trabalhar melhor a base também, ainda mais quando a base ela é mais sequinha como essa daqui. Então aqui, ó, passei toda. Ela demora um pouco mais para secar do lado que eu passo com a esponjinha, mas eu acho que é porque a esponjinha tá mais úmida, então ela demora um pouco mais. O que eu achei, gente? Esse lado aqui tá hidratado, né? Então eu achei ele muito mais bonito do que esse. Então você que não usa hidratante, né, e você gosta desse tipo de base, né, que é mais mate, então passa um hidratante antes, tá? Lembra disso, porque ela vai ficar muito mais bonita. Mas apesar que desse lado ela não ficou horrível não, sabe? Eu tô gostando dela bastante. Mas ela fica mais marcada, eu acho que ela marcou mais os poros. Aqui nos olhos, eu vou chegar mais perto para ver se vocês conseguem ver, assim. Aqui nos olhos ela está, assim, um pouco pior do que aqui, porque aqui ela tem essa hidratação mesmo, sabe? Então aqui não ficou tão incrível quanto desse lado. E é uma base muito bonita, gente. Ela seca, ela tá dando uma sensaçãozinha assim de cola, mas porque ela é mate mesmo, né? Então também aqui na testa eu acho que ficou mais bonito desse lado marca mais as linhas, desse lado marcou a minha linha aqui e desse lado já não. Mas pode ser porque eu passei também esponjinha, então a gente acaba dando um acabamento melhor, assim, sabe, com a esponjinha. Então agora eu vou dar um acabamentinho aqui com a esponjinha, assim, sabe, pra gente não ficar muito diferente de um lado para o outro e para a gente não achar que um lado ficou pior porque não tem hidratação, mas talvez seja só pela esponjinha mesmo, que a gente vai dando batidinhas assim e aí vai se assentando tudo. E olha só, cobriu bastante a olheira, vocês acham? Eu achei que cobriu bastante. Eu ainda usaria um corretivo, mas só passar, se você não tem corretivo assim, eu acho que passa mais uma gotinha aqui, ela super resolve assim. Ela tem uma cobertura bem legal. Eu diria que média, como eu falei antes, eu passei essa segunda camada, eu ainda não acho ela extremamente alta, mas ela cobre bastante, ela fica bem bonita assim. Eu tenho gostado bastante, tô gostando bastante dela aqui nessas primeiras impressões. Agora esperei secar aqui bastante ela, assim, sabe? Pra não ter, assim, transferência porque tá molhada, né? Então, agora eu vou fazer o teste de transferência com papel. Pego aqui um papelzinho, né, um pedaço de papel, e aí eu vou colocar aqui assim, olha, vou apertando aqui, nada demais, eu não arrasto, eu não faço esse tipo de teste de arrastar assim, sabe? E esse daqui é o papel, ele saiu intacto. Eu vou até usar desse mesmo lado aqui desse lado. E esse lado já tá hidratado. Então talvez ele saia um pouquinho, porque ele já tá um pouquinho mais hidratado. E não saiu nada tão bem assim, sabe? Então vou aqui na testa, talvez a testa saia um pouquinho, porque ela é mais oleosa, pelo menos a minha testa é mais oleosa, né? Aqui no nariz também. E aqui saiu, eu não vou nem considerar que saiu bem pouquinho, talvez vocês não consigam nem ver assim, mas porque eu acho que tá mais molhadinho aqui, porque eu acabo suando um pouco mais, né? E aqui no nariz, eu vou passar assim um pouquinho e não saiu, tá vendo? E olha que o nariz, ele é mais assim, oleoso. Ó, quando eu coloquei bem aqui no vincozinho aqui, aí ele sai um pouquinho, tá bom? Mas isso daqui é super considerável, sabe, gente? Não tem nada demais. É a minha pele mista, então na parte T, assim, na linha T, que é testa, nariz e queixo, ela acaba ficando mais oleosa e aí sai um pouquinho. Nada que um pozinho aqui pra gente selar essa pele vai segurar e vai ficar tudo ok. Então eu gostei muito, muito, muito. Ela passando aqui mais o tempo, ela marca um pouquinho sim aqui, pelo menos nas minhas linhas, talvez um pouco assim na testa, mas não é nada muito forte assim. Claro que eu não tô muito tempo com essa base no rosto, deve ter uns 10 minutos mais ou menos, mas ela marca um pouquinho, como eu disse que aqui não tava marcando e aqui tava, mas os dois lados estão marcando. Acho que talvez vocês consigam ver assim, mas é porque eu tenho essas marcações mesmo, né? Eu falo e aqui vai mexendo assim, mas ainda desse lado tá um pouco mais do que desse. E agora eu vou fazer o teste da água. Vou pegar um pouquinho de água aqui, eu tô sem o meu borrifador, então vou pegar aqui no copo mesmo e vou jogar aqui no meu rosto dos dois lados, assim, sabe? Vou jogar, como eu sempre passo mesmo aqui, ó, dos dois lados eu tô jogando e vamos ver como ela vai reagir, né? E olha como é que ela tá ficando, gente. Aonde tem a água, ela tá ficando um pouquinho mais clara. Vocês conseguem ver?
quando ela fica um pouquinho mais clara, assim. Eu não sei se a luz está muito boa. Eu acho que é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui da minha casa, né? Na minha casa nova, que eu me mudei. E aí talvez a luz eu não esteja muito adaptada com a luz. Mas aqui fica pouquinho mais claro assim, sabe? Mas não fica aquele claro feio. Então eu vou pegar aqui, ó, o papel, para ver se tá saindo base aqui nessa gota. Vocês estão vendo? Tem uma gota aqui? Deixa eu ver se tá saindo base na gota. E não tá saindo base na gota não, só tá saindo água mesmo. Essa gotinha aqui só tá saindo água. E é isso que a gente espera de uma base. E essas são as coisas mínimas que a gente espera. Por mais que ela não falou nada ali, que ela é resistente à água ou à prova d'água, mas a gente espera que ela seja basicamente isso, qualquer base. Não importa o valor, não importa a marca, porque senão fica muito difícil da gente usar, né? A gente quer comprar algo baratinho, mas tem que ser legal, entendeu? Não é só porque é baratinho e vai ficar com o rosto horrível, vai manchar tudo quando passar uma água, quando passar uma chuvinha, ou quando você escovar o dente em volta aqui, né? Ela vai sair inteira. Então, não importa se é baratinha, você vai pagar esse dinheiro pequeno, que nem é tão pequeno assim, poxa, 30 reais, 40 ou 25, 20 reais, é um dinheiro, né? E vai rasgar? Não, a gente quer, já que eu comprei uma base baratinha, que ela entregue pelo menos o mínimo. E eu acho que ela super entregou, gente. Eu tô gostando muito dela, agora eu vou esperar ela secar aqui sozinha. E pronto, tá aí, esse foi o resultado, né, desse teste de base de hoje. Eu gostei muito dessa base, de verdade. Eu não lembro de eu ter testado outra base da Dalla. Eu já testei, eu só não lembro como ficou, se eu gostei, se ela é bonita, né? Só sei que essa daqui, gente, arrasou. Aqui realmente marcou um pouquinho mais do que desse lado, que é o lado que não está hidratado. Então, assim, passando um hidratante, pode ser até um hidratante leve. Esse que eu passei foi um hidratante leve e ficou muito, muito bonito. Não fica muito pesada a pele, assim, não fica super carregada de base. Você não sente a pele cheia de base, assim, sabe? Fica, como eu falei, um pouquinho uma sensação de uma colinha, mas nada demais, assim, nada de muito forte, nada que prenda os olhos, assim. E eu queria até mostrar aqui para vocês mais de perto, nos olhos, assim, que aqui a base, ela já tá basicamente uns 30 minutos no meu rosto. Então, assim, olha só, gente, ela não marcou nada. Ela marcou alguma coisa? É muito raro isso acontecer. Ela tá aqui na minha pálpebra, ela está aqui nos meus olhos, aqui embaixo, e ela não marcou nada. Vocês conseguem ver, gente? Não tem nada marcado. Ela basicamente marcou a minha linha aqui e mais desse lado do que desse. Mas fora isso, aqui também na testa, um pouquinho, marcou um pouquinho a testa, marcou mais desse lado do que desse, mas nada muito forte. E ela não acumula base aqui nos olhos, onde tem essa dobrinha aqui da pálpebra. E isso é muito diferente, isso é quase raro, assim, sabe? Isso é quase raro, não, isso é raro acontecer. Então, assim, eu gostei muito, ela vale muito a pena, ela ficou muito bonita, ela ficou do meu tom, assim, não sei, eu gostei demais, 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 super valeu a pena essa base. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, né, demonstrando essa nova base pra vocês, da mesma forma que eu gostei de mostrar pra vocês. Espero que vocês sempre gostem. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver de vídeo por aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixa o like. Até um próximo vídeo. Tchau!